Você acredita que as máquinas podem dominar o nosso futuro? Pouco a pouco o ser humano está desenvolvendo máquinas para ter um raciocínio cada vez mais lógico, e com uma inteligência artificial cada vez mais sofisticada. Mas você sabe como funciona uma IA? E da onde surgiu as primeiras máquinas pensantes? Fica comigo até o fim que eu vou te contar toda a história. E tudo de como uma inteligência artificial funciona. Uma inteligência artificial basicamente é a capacidade que uma máquina tem de ver dados e acontecimentos externos, sabe? Como coisas específicas que nós humanos fazemos. Assimilar isso, entender e usar esse aprendizado para executar tarefas específicas. Para ser uma IA, ela precisa necessariamente ter a capacidade de aprender, de acumular dados e informações. O conceito de inteligência de máquinas surgiu no século XX, lá quando surgiram os primeiros computadores. O primeiro a imaginar o conceito de ter uma máquina que pudesse pensar e agir como ser humano foi Alan Turing. Ele é considerado o pai da informática. Alan Turing foi a primeira pessoa a pensar em um modelo teórico de um possível computador universal, e naquela época as pessoas não faziam ideia do que ele estava falando. As primeiras pesquisas relacionadas a isso só começaram a ser realizadas na década de 1950, inspiradas em grande parte nas ideias revolucionárias de Turing, mas esse termo inteligência artificial só surgiu mesmo em 1956 com John McCarthy. 4 anos depois, em 1960, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos iniciaram suas próprias pesquisas, tentando fazer com que um computador emulasse conceitos básicos de um ser humano. Mas só em 1980, com o avanço das indústrias e o surgimento de novas tecnologias, é que a criação e o aprimoramento de IAs ganhou mais intensidade. Vamos entender como funciona uma inteligência artificial. Mas antes, deixe seu like no vídeo, por favor, para a inteligência artificial do YouTube entender que você gostou desse vídeo e recomendar ele para mais pessoas. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Ajudem o canal a crescer. Por favor. Obrigado. Uma IA funciona combinando um imenso volume de dados digitais e algoritmos inteligentes. Combinando esses dois conceitos permitem que uma máquina consiga ler, entender e interpretar padrões e informações para aprender sozinha através deles. Um detalhe muito importante é que para que esse aprendizado aconteça, a IA precisa ser abastecida incessantemente com novos dados. Dessa forma, a gente pode dizer que uma inteligência artificial tem 3 princípios. Esses 3 princípios são os seguintes. Primeiro, modelos de dados. É uma ferramenta usada para diferenciar, entender e analisar dados. Basicamente, essa é uma ferramenta que consegue pensar e entender todas as informações que ela consegue adquirir. Segundo, é Big Data. Nada mais é do que a disponibilidade de uma grande quantidade de dados, de informações. Isso é muito importante. Quanto mais dados e informações uma inteligência artificial tem, melhor ela é e maior é a sua capacidade. Terceiro é o poder de processamento. Como o nome já sugere, é a capacidade operacional que um sistema tem de processar as informações. Essa é bem simples, se refere à capacidade da IA de pegar todas as informações e realizar uma ação, através do que interpretou delas. Para que uma máquina consiga fazer uma tarefa o mais próximo possível de como um ser humano faria, é preciso utilizar algumas tecnologias. Juntas elas podem dar a capacidade de um robô de imitar o nosso raciocínio para determinadas tarefas. O Machine Learning significa aprendizado de máquina. Esse é um pilar fundamental para que uma máquina consiga realizar aquilo que o seu criador deseja. O nome já sugere tudo. Essa tecnologia permite que uma inteligência artificial consiga aprender sozinha e evoluir com esse aprendizado. Por exemplo, esse sistema é empregado em empresas como Amazon e Netflix. Essas empresas são só 2 exemplos de tantas outras que utilizam esse sistema. Na prática, quando você entra na Netflix e pesquisa por uma série ou filme de comédia, por exemplo, você irá reparar que imediatamente o aplicativo te recomenda novas séries do mesmo gênero. Essa recomendação não foi pré-programada. O próprio sistema aprendeu e entendeu
analisando o seu comportamento, que você está propenso a ver mais daquele tipo de conteúdo. O mesmo acontece em diversas outras empresas com os seus sistemas de recomendação pessoal. Tem vários aplicativos que utilizam esse mesmo sistema para fazer essas recomendações. Deep Learning, ou também chamado de aprendizagem profunda. O Deep Learning é um estágio acima do Machine Learning. Esse sistema é mais profundo e tem a capacidade de fazer com que uma máquina seja mais complexa e inteligente, gerando assim resultados mais assertivos. O Deep Learning é uma rede neural extremamente complexa, muito parecida com as redes dos neurônios de um cérebro humano. Na verdade, a rede neural é como um cérebro humano criado artificialmente. E é usando essa rede neural que esse tipo de IA consegue entender padrões mais complexos e interpretar também essa grande quantidade de dados complexos. O Deep Learning atualmente é mais utilizado no reconhecimento de imagens e falas, mas principalmente nos carros futuristas autônomos, sem um motorista, como os da Tesla e outros de outras empresas. PLN. Processamento de linguagem natural. Você já deve ter visto aqueles filmes de ficção científica, com robôs e máquinas capazes de se comunicar com humanos. Pois bem, saiba que essa comunicação só será possível com o desenvolvimento do processamento de linguagem natural ou PLN. Os progressos nessa área é que nos levarão a um futuro onde homens e máquinas se comuniquem naturalmente. O PLN consiste em usar o Machine Learning para o sistema analisar, entender e encontrar padrões na linguagem humana, e assim conseguir reproduzir com a maior naturalidade possível, incluindo até mesmo no jeito de falar. Hoje em dia essa tecnologia é usada na análise de sentimentos, algoritmos que identificam o teor de um texto e naqueles chatbots de atendimento ao consumidor. As inteligências artificiais estão presentes na sociedade nos mais diversos lugares, em aplicativos de celulares, seja organizando assuntos que possam ser do seu interesse, seja nos chats para resolver problemas. Para além disso, os programas do Google Assistente, a assistente virtual da Apple, a Siri, ou até a Zetodot da Amazon com a Alexa, todas utilizam de inteligência artificial, mas em sua grande maioria são do tipo fraca. Conhecida assim por executar tarefas mais simples mas sem ter uma consciência pensante. Elas apenas só obedecem comandos e se limitam só a isso. Por outro lado, uma IA forte é o contrário. É uma máquina que tem uma consciência coletiva. E é essa que gera as discussões filosóficas sobre os perigos de uma revolução das máquinas. Esse tema foi explorado em filmes como Eu, Robô e O Homem Bicentenário de Isaac Asimov, e também em AI, Inteligência Artificial de Steven Spielberg. São alguns exemplos de obras cinematográficas de ficção que falam sobre esse assunto. Você já assistiu algum desses filmes? Comentem. Aproveitem para comentar também se vocês acreditam que as máquinas podem nos dominar no futuro. Quero ouvir a sua opinião. Quanto as máquinas podem ser perigosas ou não para a gente? Mas por enquanto, pode ficar tranquilo. Construir uma máquina que tenha a capacidade do cérebro humano é uma tarefa no mínimo extremamente complicada, para não dizer impossível. Para se ter uma ideia, um cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios. Agora imaginem reproduzir uma máquina com uma rede de neurônios tão precisa e dedicada como a de um ser humano. Como eu disse, no mínimo vai ser extremamente complicado. Ter uma máquina assim levará bastante tempo. Até lá podemos ficar tranquilo em relação à consciência coletiva das máquinas. Clica nesse vídeo recomendado para você. É só clicar na tela, tenho certeza que você vai gostar. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E você sabe, aqui você encontra sempre algo mais.